Os filhos gêmeos dos chefes da máfia entregaram provas em branco em todos os testes até que uma mulher sem teto os ensinou a começar do zero. Com 10 anos de idade, um menino e uma menina, nascidos no tipo de família onde guarda-costas os levavam para a escola, e o sobrenome deles fazia homens adultos desviarem o olhar. Félix e Nadia Vale não tinham falhado. Falhar significaria que eles tentaram. Eles fizeram algo pior, eles escolheram o nada. 17 testes para cada criança, 34 páginas desprovidas de respostas. Nem uma única palavra ou um nome, apenas o mesmo pequeno e assombroso desenho de um pássaro no canto de cada folha, apenas branco. O pai dele sentou-se em frente à diretora, vestindo um terno que poderia pagar o salário dela por um mês, e fez uma pergunta tão baixo que ela teve que se inclinar para ouvir. Você está me dizendo que eu gastei US$ 160 mil por ano por 34 páginas em branco. Ele não gritou. Homens como Ashton Vale não gritavam. Sua voz baixava quando ele estava perigoso, e naquele momento era quase um sussurro. A diretora olhou-o diretamente nos olhos. Senhor Vale, eu sei a diferença entre uma criança que não quer tentar e uma criança que está gritando sem emitir som. Seus filhos estão gritando. Ele abotoou o colete e disse, eu vou resolver isso. E saiu da sala da mesma forma que entrava em qualquer lugar, como se a sala lhe devesse algo. Mas o que Ashton Vale não conseguia encarar, o que seu dinheiro, seu poder e seu império inteiro não podiam ajudar a superar, era a acusação silenciosa escondida por trás das escolhas deles. Porque duas crianças que sabiam ler no nível do 7º ano escolheram entregar nada. Porque seu filho contava até 11 em voz baixa toda vez que seu pai entrava na sala. Porque sua filha desenhava o mesmo pássaro no canto de cada página em branco, um pássaro que não sabia voar. E a única pessoa que entenderia a resposta estava dormindo em uma van a 3 quarteirões de distância, sem nada em seu nome, além de uma culpa que não conseguia largar e um par de mãos que não paravam de tremer há 2 anos e meio. Se você já fez uma escolha que quebrou algo que não podia consertar, se já viu uma criança carregar um peso que nunca deveria ter sido dela, fique até o final. Esta história vai ficar com você. Se esta história te tocou de perto, clique no botão de curtir para que ela encontre as pessoas que precisam ouvi-la. Compartilhe com alguém que está carregando algo pesado esta noite. E se você ainda não é inscrito, entre. Você chegou na hora certa. Agora, vamos voltar ao início, para uma cobertura 31 andares acima do porto de Boston. 5h30 da manhã, onde um homem que controlava tudo estava prestes a descobrir a única coisa que não podia controlar. A cobertura no 31º andar da Harbor Tower tinha vista para todo o porto leste de Boston, como um posto de observação. Às 5h30 da manhã, enquanto toda a cidade ainda estava mergulhada na escuridão, Ashton Vale estava diante da parede de vidro com uma xícara de café preto na mão. Sem açúcar, sem leite, exatamente como ele bebia nos últimos 17 anos, desde o dia em que seu pai colocou a primeira xícara na frente dele e disse que os homens Vale não precisavam de nada para suavizar a amargura. Ele já estava de terno ao amanhecer, um terno de 3 peças de cor carvão, abotoaduras de prata gravadas com a letra V, sapatos Oxford tão perfeitamente polidos que refletiam o brilho das luzes do teto, não porque tivesse um compromisso, mas porque era sua armadura, a coisa que ele vestia antes que o mundo tivesse a chance de ver qualquer coisa por baixo. A mão direita que levantava o café tinha uma longa cicatriz no nó do dedo do meio, uma lembrança de quando ele tinha 19 anos, a primeira vez que Conrad Vale fez seu filho resolver um problema sem palavras. Ashton nunca falava sobre aquela cicatriz, mas também nunca a escondia. O mundo exterior o conhecia pelo nome impresso em um cartão de visita de algodão de 200 gramas, Ashton Vale, diretor executivo, Vale Maritime Holdings, um império de transporte que controlava mais de 60% da carga que passava pelo porto de Boston. O mundo exterior não sabia que sob os contêineres de aço e as faturas de envio legítimas, a organização Vale controlava tudo o que a lei não podia alcançar, desde remessas não declaradas até dinheiro que passava por 14 contas em 4 países antes de se tornar um imóvel limpo em Back Bay. Conrad Vale, com 62 anos, o fundador, havia se aposentado oficialmente 7 anos antes,
Mas a aposentadoria com Conrad significava apenas que ele não se sentava mais à mesa. Ele ficava atrás dela. Ele ligava em horas que ninguém ligava. Ele aparecia em lugares onde ninguém o convidava. E quando ele falava, mesmo que fosse apenas uma única frase, toda a sala entendia que não era uma sugestão. Ao lado de Ashton, sempre havia duas sombras. Paxton Greer, 40 anos, seu braço direito, o homem que cuidava de tudo que Ashton não queria que suas próprias mãos tocassem. Paxton era leal da mesma forma que uma arma é leal a quem puxa o gatilho. Absoluto, sem emoção, sem hesitação. E Pierce, 45 anos, um ex-fuzileiro naval, agora o guarda-costas pessoal de Félix e Nádia. Pierce falava tão pouco que havia semanas em que não usava mais de 20 palavras. Mas cada palavra tinha peso, e seus olhos não perdiam nada. Ashton havia tentado de tudo. Os 4 melhores tutores de Boston, cada um cobrando $300 por hora, foram contratados um após o outro nos últimos 2 meses. O primeiro durou 9 dias, o segundo, 6 dias. O terceiro ligou para renunciar após 4 dias e disse que o menino o encarou por 2 horas seguidas, sem piscar, sem dizer uma palavra, como se ele fosse uma parede. O quarto não precisou ligar porque Félix disse exatamente uma frase para ele e depois permaneceu em silêncio até que ele se levantou e saiu por conta própria. Depois disso, Ashton contratou a melhor psicóloga infantil de Massachusetts, uma mulher com 30 anos de experiência, 2 livros best-sellers e a reputação de conseguir se conectar com qualquer criança. Na primeira sessão, Félix sentou-se à frente dela, com as 2 mãos nos joelhos, costas retas, olhos fixos à frente. Ela perguntou como ele se sentia. Ele não respondeu. Ela perguntou se ele sentia falta da mãe. Ele não respondeu. Ela perguntou se havia algo que ele queria dizer ao pai. Félix inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, olhou para ela com olhos muito mais velhos que 10 anos e perguntou: "Você sabe quanto tempo 11 segundos podem ser?" Ela parou. Ela perguntou o que 11 segundos significavam. Félix não disse mais uma palavra pelos 45 minutos restantes. Quando ela saiu, disse a Ashton que o menino não tinha nenhum transtorno. O menino estava completamente lúcido. Ela mencionou a pergunta dos 11 segundos, mas Ashton a dispensou com um aceno de mão, o rosto ficando um tom mais pálido, uma admissão silenciosa de que ele sabia exatamente o que o fantasma daquele número significava, mesmo que não estivesse pronto para enfrentá-lo. E essa era a parte mais assustadora, porque o que quer que o menino estivesse fazendo, ele estava fazendo com plena consciência. Ashton estava na cobertura naquela noite, sozinho, olhando para o porto de Boston, através da parede de vidro. Ele via os navios de contêineres se movendo lentamente sobre a água negra. Ele podia controlá-los. Ele via as luzes dos armazéns ao longo das docas. Ele podia controlá-los. Ele via seu próprio reflexo no vidro. Um homem de 36 anos em um terno impecável, sem um único vinco, nem um fio de cabelo fora do lugar. E por trás daquele reflexo, no final do longo corredor, estavam as 2 portas fechadas dos quartos das 2 crianças que ele não conseguia alcançar, embora estivessem a apenas 15 passos de distância. Para entender por que esses 15 passos se tornaram uma distância que ninguém podia cruzar, é preciso voltar 3 anos para uma noite de janeiro, quando o vento do porto de Boston soprava tão frio que a água na estrada congelava em gelo negro. Lena Valley, 32 anos, era o tipo de mulher que você não esperaria ver ao lado de um homem como Ashton. Ela não era alta, não era arrogante, não entrava em uma sala como se a sala lhe devesse algo. Ela entrava em uma sala e a sala se suavizava por si só. Ela foi a única pessoa em 10 anos que chamou Ashton pelo nome verdadeiro. Não, Sr. Valley. Não, senhor. Não com o aceno silencioso que todos usavam quando estavam na frente dele. Apenas Ashton. 2 sílabas leves, como se aquele nome nunca tivesse carregado o peso de nada. Todas as noites, antes de dormir, ela se sentava entre as camas de Félix e Nádia, com as 2 crianças de 7 anos aninhadas de cada lado dela, e cantava uma canção que ninguém conseguia se lembrar quando ela a inventou. Era uma canção sobre um passarinho que não sabia voar, mas não era triste, porque ele decidiu caminhar através de campos, colinas, cidades que nunca tinha visto, caminhando sem parar até o fim do mundo. Félix geralmente adormecia antes do fim da canção. Nádia nunca.
Nadia sempre esperava pela última linha antes de fechar os olhos, como se precisasse ter certeza de que o pássaro ainda estava bem, ainda caminhando, ainda sem parar. Garrett Rourke não se importava com a canção ou com a mulher que a cantava. Rourke era o traficante que controlava todo o sul de Boston, um homem criado em Southie com olhos da cor de cimento e um jeito de falar tão baixo que você quase esquecia que cada frase que ele pronunciava terminava com alguém morto. Rourke queria o porto. Ashton não o daria a ele. A guerra silenciosa entre as duas organizações durou quase 2 anos. Sem tiros, sem derramamento de sangue, apenas remessas desaparecendo, contratos sendo bloqueados, mensagens deixadas em lugares onde ninguém queria encontrá-las. Até que Roark decidiu que a maneira mais rápida de quebrar um homem não era atacar o que ele protegia, mas tirar o que ele amava. Lena foi levada em uma tarde de quinta-feira, bem em frente ao portão da escola das crianças, às 3h15, em plena luz do dia. Pierce não estava com ela naquele dia porque estava no hospital com uma antiga lesão nas costas de seus anos militares. Apenas uma tarde, apenas 15 minutos sem segurança, e isso foi o suficiente. A primeira ligação veio às 9 daquela noite. A segunda ligação veio às 11. A terceira ligação, à 1 da manhã, não veio de Roark, mas de Conrad. Ashton sentou-se em seu escritório com o telefone na mesa, no viva voz. Conrad falou devagar e claramente, como se estivesse lendo um contrato. Ele disse que Roark queria o controle total do Porto Leste em troca de Lena. Ele disse que se Ashton concordasse, a organização perderia 60% de sua receita. 400 pessoas que dependiam do sistema perderiam seu sustento, e o império que Conrad construiu ao longo de 40 anos entraria em colapso em 6 meses. Então, ele fez a pergunta: você escolhe uma mulher ou escolhe 400 vidas que dependem desta organização? Ashton pigarreou e não respondeu. O escritório ficou completamente silencioso. E no corredor, atrás da pesada porta de carvalho que ninguém sabia que tinha sido deixada entreaberta, Félix, de 7 anos, estava paralisado, segurando a mão de Nádia. O menino contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então Ashton falou: ligue para eles, diga que eu recuso a troca. Nádia cobriu a boca com as 2 mãos. Não porque entendesse o significado completo daquelas palavras, mas porque entendia o suficiente. Félix não cobriu a boca. Ele ficou muito quieto, de olhos bem abertos, e memorizou. Não a frase, o número. 11 segundos. Foi o tempo que seu pai precisou para decidir não salvar sua mãe. 41 dias depois, Lena foi encontrada, não nas condições que alguém gostaria de descrever. O funeral foi realizado na igreja da Santa Cruz, na rua Franklin, com flores brancas, bancos de carvalho e 2 crianças de 7 anos sentadas na primeira fila sem chorar. Não porque não estivessem sofrendo, mas porque o que sentiam havia ido muito além das lágrimas e alcançado um lugar que as lágrimas não podiam tocar. A partir daquela noite, Félix nunca mais chamou Ashton de pai. Sempre que era forçado a se referir a ele, dizia ele. Nádia não o chamava de nada. Ela simplesmente ficou em silêncio e desenhava. Ela desenhava o mesmo pássaro no canto de cada página, cada caderno, cada folha de teste em branco. Um pássaro que não sabia voar. Mas toda vez que o desenhava, suas asas estavam dobradas firmemente contra o corpo, como se tivesse desistido até de tentar. E Ashton, daquele dia em diante, carregava o relógio de bolso de Conrad com ele. Não porque fosse valioso, mas porque era o que estava sobre a mesa na noite em que Conrad ligou. O que havia contado aqueles 11 segundos com ele. E toda manhã, quando o colocava no bolso do terno, seu peso o lembrava exatamente qual havia sido o custo daquela decisão, e que era uma dívida que ele nunca terminaria de pagar. A 3 ruas da Harbor Tower, na esquina de um estacionamento industrial perto do porto, um lugar que pertencia a caminhões de carga durante o dia e a ninguém à noite, havia uma van Ford Econoline de 1997. A pintura branca amarelada com o tempo. Suas portas traseiras amarradas com uma corda porque a fechadura havia quebrado no inverno anterior. Essa era a casa de Hazel Sinclair. 27 anos, cabelos castanhos escuros amarrados frouxamente de lado com um elástico que ela trocava a cada 3 dias, quando finalmente se esticava demais. Olhos cinzentos.
Não do tipo frio de cinza, mas do tipo calmo, como a superfície de um lago cuja profundidade você não pode adivinhar até entrar nele. Suas mãos estavam sempre manchadas de tinta. Não porque fosse descuidada, mas porque ela ainda escrevia. Todas as noites, sob a pequena lanterna presa ao teto da van, ela abria o caderno de couro gasto e escrevia. Não um diário no sentido de contar como o dia tinha sido. Ela escrevia como alguém que um dia esteve na frente de 30 crianças, todas as manhãs ainda escrevia, planos de aula para salas que não existiam mais, notas sobre livros que ninguém jamais leria sob sua orientação, escrevendo como se, no momento em que parasse, o último pedaço da pessoa que ela costumava ser desapareceria completamente. 2 anos e meio antes, Hazel Sinclair era professora primária em uma escola pública em Dorchester, na parte sul de Boston. Ela ensinava em terceira série. Ela era o tipo de professora que as crianças lembravam 10 anos após a formatura. Não porque fosse a melhor, mas porque ela os via. Ela sabia qual criança estava com fome porque não tinha tomado café da manhã e estava escondendo. Qual criança estava sofrendo porque seus pais haviam brigado na noite anterior e ainda sorria? Qual criança estava com medo, mas sentava com as costas retas porque pensava que o medo era algo de que se envergonhar? Ela olhava para uma sala de aula como alguém olha para uma sala cheia de códigos, e ela podia ler cada um deles. Owen Beckett era seu noivo, 30 anos, arquiteto. O tipo de homem que sorria antes mesmo de terminar uma frase e esquecia suas chaves nos lugares mais absurdos. Eles estavam juntos há 4 anos, ficaram noivos no outono e planejavam se casar em junho seguinte. Aquela noite foi em novembro. Chuva. Hazel estava dirigindo na Interestadual 90, voltando de um jantar na casa de um amigo de Owen. Ela estava cansada, mas não com sono. Owen sentou-se no banco do passageiro, falando sobre algum projeto novo, sua mão desenhando formas no ar, como sempre fazia quando estava animado. Ela se virou para olhá-lo. Apenas 2 segundos, talvez 3. Ela não conseguia se lembrar exatamente porque esses 2 segundos foram a última coisa que viu antes de tudo se tornar freios, metal, vidro quebrado e depois silêncio. Ela acordou no hospital com costelas quebradas, um corte na testa e uma cama vazia ao lado dela, onde Owen deveria estar. Ele não resistiu antes da ambulância chegar. Após o funeral de Owen, Hazel voltou para a escola por 11 dias. No 12º dia, ela ficou na frente da classe, olhou para 30 rostinhos virados para ela e percebeu que não conseguia. Não que não pudesse ensinar. Ela não conseguia ficar na frente daquelas crianças e fingir que era alguém confiável, que tinha algum direito de falar com elas sobre certo e errado, sobre cautela, sobre responsabilidade, quando ela mesma havia desviado o olhar por 2 segundos e matado a pessoa que mais amava. Ela tirou uma licença, depois mais licença, e nunca mais voltou. Suas economias acabaram em 4 meses. No 6º mês, ela não podia mais pagar o apartamento que alugava em Dorchester. Ela vendeu quase tudo que possuía, mantendo apenas o caderno, algumas mudas de roupa e a van que Owen havia comprado, para que os dois pudessem fazer uma viagem de verão que nunca tiveram a chance de fazer. Ela se mudou para a van e nunca mais saiu. Não porque não tivesse outras opções, ela tinha. Sua irmã em New Hampshire ligava todo mês. Velhos amigos enviavam mensagens. Sua antiga escola estava disposta a recebê-la de volta. Mas Hazel não aceitava nada de ninguém porque, em sua mente, conforto era algo que ela não tinha mais o direito de ter. Owen estava debaixo da terra. Ela não merecia deitar em uma cama. Isso não era um transtorno psicológico. Era uma sentença que ela mesma havia escrito, assinado e executado todos os dias quando acordava na van gelada e se recusava a pedir ajuda a alguém. Mas havia uma coisa que 2 anos vivendo em uma van não haviam apagado de Hazel Sinclair, e eram seus olhos. Ela ainda olhava para o mundo como olhava para uma sala de aula. Todas as manhãs, quando se sentava no degrau traseiro da van com uma xícara de café instantâneo comprado com suas últimas moedas, ela observava. O vendedor de cachorro-quente na esquina sorria para seus clientes, mas quando se virava, seus ombros caíam. A jovem no ponto de ônibus ria alto ao telefone, mas sua mão apertava a alça da bolsa até os nós dos dedos ficarem brancos. A criança que passava pelo estacionamento todas as tardes com uma mulher de uniforme de enfermeira andava com passos pesados,
Mas a mulher ainda se abaixava para amarrar os cadarços da criança. Hazel via tudo isso. Ela conseguia ler quem estava bem e quem estava fingindo estar bem. Essa era a única coisa em que ela era boa e que não conseguia arrancar de si mesma, porque não era uma habilidade. Era a maneira como ela existia. E em uma noite de outubro, enquanto estava sentada na van relendo antigas anotações de aula sob o feixe de uma lanterna, ela ouviu o som de pequenos passos correndo pelo pavimento molhado. Urgentes, em pânico. Os passos de uma criança com medo. Ela largou o caderno e desligou a lanterna. Aqueles pequenos passos não passaram. Eles pararam. Depois correram de novo. Depois pararam mais uma vez. Hazel conhecia aquele ritmo. Ela o ouvira centenas de vezes no pátio da escola em Dorchester. O ritmo de crianças que não sabiam para onde estavam correndo, mas sabiam com certeza que não queriam voltar. Ela abriu uma fresta na porta traseira da van e olhou para fora. Duas crianças, um menino e uma menina, com cerca de 10 anos, de pijama, descalços. O menino corria na frente, a mão firmemente presa na mão da menina atrás dele, puxando-a com o tipo de aperto que Hazel reconheceu instantaneamente. Não um aperto para liderar, mas um para dizer, eu não vou soltar. Não importa o que aconteça, eu não vou soltar. Seus pés descalços batiam no asfalto molhado. Félix e Nádia haviam escapado da cobertura 19 minutos antes. O menino sabia o código do elevador porque o havia memorizado ao ver Pierce digitá-lo. Sabia que a câmera do corredor tinha um ponto cego no canto direito, perto da escada de emergência. Sabia que o turno da segurança do porão mudava às 10 e que havia uma lacuna de 4 minutos entre um turno e o outro. Ele tinha 10 anos, mas observava como alguém que viveu em uma zona de guerra, memorizando tudo não porque queria, mas porque não lembrar significava não estar seguro. Eles não tinham destino, nem plano. Félix só sabia que naquela noite, Ashton havia ficado do lado de fora da porta do quarto deles por mais tempo que o normal. E toda vez que ele ficava lá por tanto tempo, significava que outro estranho seria contratado no dia seguinte para tentar consertá-los. Ele não queria mais ser consertado. Ele só queria ir para um lugar onde ninguém o olhasse com aquela expressão. A expressão de alguém tentando descobrir o que estava quebrado dentro dele. O porto à noite pertencia à escuridão e ao cheiro de água salgada. Os velhos armazéns ao longo do porto projetavam longas sombras no pavimento, e o som da água batendo nos pilares criava um ritmo oco e constante. Eles haviam corrido 4 quarteirões quando 3 homens saíram de trás de uma caminhonete estacionada rente à calçada. Um estava fumando. Os outros 2 estavam encostados na lateral da caminhonete. Eles observaram as 2 crianças descalças passarem correndo e eram periciais. A princípio, não prestaram atenção. Então o homem com o cigarro se inclinou um pouco, olhou mais de perto para o rosto do menino sob a luz da rua e disse algo muito baixo para os outros 2. Todos os 3 começaram a segui-los. Hazel não conseguiu ouvir o que eles disseram, mas viu o ritmo de seus movimentos mudar de caminhar para rastrear, de rastrear para acelerar. Ela viu Félix olhar para trás, viu-o puxar a mão de Nádia com mais força, viu as 2 crianças começarem a correr, e ela soube com o instinto exato que havia mantido 30 crianças seguras durante todos os recreios que aquilo não estava certo. Ela não pensou. Sua mão agarrou o volante, girou a chave e acendeu os faróis altos. 4 feixes de luz branca rasgaram a escuridão do estacionamento. Ao mesmo tempo, ela buzinou repetidamente. O som enferrujado de uma van de 1997 soava como o grito de um animal morrendo, mas ainda assim foi o suficiente para fazer os 3 homens se sobressaltarem e se virarem. Hazel abriu a porta do motorista, saiu, levou o telefone ao ouvido, embora não estivesse ligando para ninguém, e gritou com a voz mais clara que tinha. Sim, policial. Estou no estacionamento do porto. Há 3 homens perseguindo 2 crianças. E eu posso ver o rosto dos 3 claramente. Ela não conseguia ver o rosto de ninguém claramente, mas eles não sabiam disso. Os 3 homens se entreolharam, olharam para os faróis, olharam para a mulher gritando ao telefone, depois se viraram e voltaram apressados para a caminhonete. O motor ligou. As luzes traseiras vermelhas diminuíram a distância e o estacionamento ficou em silêncio novamente. As 2 crianças estavam a cerca de 10 passos de Hazel, respirando com dificuldade, com os pés descalços no pavimento frio.
Nádia tremia tanto que seus ombros tremiam a cada respiração. Félix ficou na frente de sua irmã, ombros erguidos, olhos fixos em Hazel, avaliando-a de uma maneira que nenhuma criança de 10 anos deveria saber como avaliar alguém. Hazel baixou o telefone. Ela não se aproximou porque sabia que crianças assustadas recuariam se ela avançasse. Ela se sentou no degrau da porta da van, ficando mais baixa que eles, e fez a única pergunta que conseguiu pensar. Vocês estão com fome? Nádia olhou para ela. Félix olhou para ela. Nenhum dos dois respondeu. Hazel voltou para a van e pegou meia lata de biscoitos, uma lata de metal velha, do tipo vendido na Dollar General por $1,25, com cerca de 7 ou 8 biscoitos restantes. Esse era o jantar dela para aquela noite. Ela colocou a lata no degrau da van e recuou um passo. Nádia se aproximou primeiro. A menina pegou um biscoito, olhou para Hazel, depois pegou outro. Ela comeu devagar, do jeito que alguém come quando precisa de algo muito mais do que comida. Mas comida é a única coisa que está sendo oferecida no momento. Félix se aproximou depois dela. Ele pegou um biscoito, segurou-o na mão, olhou para ele e o colocou no bolso. Ele não o comeu. Ele o guardou. Hazel não perguntou por quê. Os três ficaram em silêncio por cerca de 4 minutos. Ninguém disse seu nome. Ninguém perguntou quem era quem. Eram apenas 2 crianças descalças e uma mulher morando em uma van, compartilhando uma lata barata de biscoitos em um estacionamento escuro perto do porto de Boston. E de alguma forma, aqueles 4 minutos silenciosos continham mais do que todas as palavras de conforto que qualquer tutor de $300 por hora já tentou dar. O som de pneus rangendo no pavimento quebrou o silêncio. Um SUV preto entrou no estacionamento, com as luzes apagadas, a porta se abrindo antes que o veículo parasse completamente. Pierce saiu. Seu rosto estava tão inexpressivo como sempre, mas a maneira como seus olhos varreram todo o estacionamento e pararam nas 2 crianças mostrou que os últimos 23 minutos foram os mais longos de sua vida desde que deixou o exército. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro de Félix e acenou uma vez para Nádia. Então ele olhou para Hazel, olhou para a van, olhou para a lata de biscoitos. Seu olhar não era hostil, mas também não era grato. Era simplesmente medidor, classificando-a em alguma categoria no sistema que homens como ele usavam para dividir o mundo em 2 tipos, seguro e inseguro. Ele levou as crianças de volta para o SUV. Antes de fechar a porta, ele se virou e olhou para a placa da van de Hazel, e ela soube que ele a havia memorizado. 12 horas depois daquela noite, Paxton Greer colocou um arquivo fino na mesa de Ashton. Fino, porque não havia muito o que colocar nele. Hazel Ann Sinclair, 27 anos, nascida em Worcester, Massachusetts. Bacharel em Educação Fundamental pela Universidade de Boston. Professora da 3ª série em uma escola pública em Dorchester por 3 anos. Avaliada como excelente pela administração. Amada por pais e alunos. Noivo, Owen Beckett, morto em um acidente de carro na Interestadual 90 em novembro, 2 anos e meio antes. Hazel era a motorista, sem álcool em seu sistema, sem excesso de velocidade. A polícia concluiu que o acidente foi causado pela perda de controle em pavimento molhado, sem antecedentes criminais, sem histórico de drogas, sem dívidas ruins, exceto por 2 meses de aluguel atrasado e uma parcela de empréstimo em atraso em sua van que havia sido marcada para retomada de posse meses atrás. Nenhuma conexão com qualquer organização, gangue ou indivíduo na lista de observação de Vale. Paxton ficou do outro lado da mesa, com as 2 mãos cruzadas atrás das costas por hábito, e falou com a voz monótona que usava para todo tipo de proposta, fosse para encomendar flores ou para se livrar de um corpo. Ele disse que a opção mais limpa era dar a ela algum dinheiro e dizer para ela deixar a área. Se ela não aceitasse o dinheiro, havia outras opções mais rápidas, e ele precisaria de apenas 10 minutos. Ashton não levantou o olhar. Ele estava olhando para a fotografia presa na primeira página do arquivo, a foto da carteira de motorista de Hazel, tirada 3 anos antes. Na foto, ela estava sorrindo, não sorrindo para a câmera, mas sorrindo como se, pouco antes do flash disparar, alguém tivesse dito algo que genuinamente a fez feliz, e seu rosto ainda não tivesse tido tempo de voltar à sua expressão habitual. Os olhos cinzentos na foto eram brilhantes e abertos,
O tipo de olhos que ainda acreditavam que o mundo operava por regras que podiam ser entendidas. Ashton olhou para aqueles olhos por um longo tempo, não porque se sentisse atraído por eles, mas porque os reconheceu. Ele sabia exatamente o momento em que olhos como aqueles escureciam, quando algo era tirado de você e você percebia que não importava quanto dinheiro tivesse, quanto poder, mesmo um império a seus pés, você não podia comprá-lo de volta. Ele tinha visto aquele momento em seu próprio reflexo 41 dias depois daquela noite de janeiro, 3 anos antes. Ele fechou o arquivo. Ele disse a Paxton que não havia necessidade de nenhuma opção, apenas para deixá-la em paz. Paxton não perguntou por quê, porque Paxton nunca perguntava por quê. Ele apenas assentiu, pegou o arquivo e saiu. 5 dias depois, Félix e Nádia fugiram pela segunda vez, mas desta vez foi diferente. A primeira vez eles correram porque queriam escapar. Desta vez, eles foram porque queriam chegar a algum lugar. Félix sabia a localização exata da van porque havia memorizado o percurso enquanto estava sentado no carro de Pierce no caminho de volta. Ele levou Nádia por exatamente 4 ruas, virou à direita na interseção perto do velho armazém e parou em frente à Ford Econoline branca amarelada com a corda amarrada nas portas traseiras. Nádia carregava uma lata de biscoitos, não do tipo de $1,25 da Dollar General, mas do tipo da cozinha da cobertura, em uma lata quadrada com uma tampa bem ajustada, do tipo que o chefe particular de Ashton encomendava de uma padaria na rua Newbury. A menina segurava a lata contra o peito, com as 2 mãos, cuidadosamente, como se o que continha importasse muito mais do que biscoitos. Hazel ouviu a batida na lateral da van às 8 daquela noite. Ela abriu a porta e viu os 2 rostos familiares. A menina estendeu a lata e disse: "Da última vez você nos deu comida, queríamos retribuir." Hazel olhou para a lata, depois para a menina, depois para o menino parado atrás dela, com as mãos nos bolsos, ombros retos, olhos varrendo o estacionamento antes de voltarem para ela com o mesmo olhar que ela vira na noite anterior, mas que só agora conseguia ler completamente. O olhar de uma criança tentando determinar se este adulto podia ser confiável e que ainda não havia chegado a uma conclusão. Ela aceitou a lata. Ela os convidou para sentar no degrau da van. Nádia sentou-se imediatamente. Félix permaneceu em pé por alguns segundos antes de finalmente se sentar, e quando o fez, escolheu o lugar mais próximo da borda externa, onde poderia se levantar e puxar sua irmã em um segundo se precisasse. Os 3 comeram biscoitos em silêncio por um tempo. Então Félix perguntou, sem olhar para ela: "Por que você mora em uma van?" Hazel pousou o biscoito no colo. Ela poderia ter mentido. Ela poderia ter dado uma versão mais suave, a versão que os adultos costumam usar com as crianças porque acham que a verdade é pesada demais para elas. Mas ela olhou para este menino de 10 anos que conhecia códigos de elevador, pontos cegos de câmeras e trocas de turno de segurança, e ela entendeu que mentir para ele não seria proteção. Seria um insulto. Ela disse que 2 anos antes ela estava dirigindo em uma noite chuvosa e a pessoa sentada ao lado dela morreu. Ela disse que não se machucou gravemente, mas ele não sobreviveu. Ela disse que desde então não conseguia se perdoar. E quando você não consegue se perdoar, você não acha que merece um teto, uma cama ou qualquer outra coisa que as pessoas comuns têm. Félix ouviu. Ele não disse que sentia muito pela perda dela. Ele não disse que tudo ficaria bem. Ele ficou quieto por um tempo, os dedos girando o biscoito no bolso, aquele que ele guardara da noite anterior e ainda não comera. Então ele disse: "Meu pai também é assim. Ele fez algo que não consegue perdoar a si mesmo. Mas ele ainda mora em uma cobertura." Ele não disse isso para comparar, nem para julgar. Ele disse isso com a voz monótona e precisa de uma criança que pensou sobre isso por muito tempo, sozinha no escuro, e esta foi a primeira vez que ele falou isso em voz alta para um adulto que ele não odiava. Hazel olhou para o menino. Ela olhou para a menina ao lado dele, que estava traçando algo no degrau de metal da van com o dedo, uma forma familiar que Hazel ainda não havia reconhecido pelo que era. E ela sentiu algo estranho. Não calor, não ternura, mas algo afiado e claro como um corte. 3 seres humanos sentados no degrau de uma van enferrujada em um estacionamento escuro, cada um carregando uma ferida que ninguém podia ver, cada um se punindo de uma maneira diferente. Um morava em uma van,
Um morava no 31º andar e duas crianças viviam dentro de 34 folhas de papel em branco. 3 dias depois, às 10 daquela noite, houve uma batida na lateral da van, não a batida pequena e hesitante de crianças. Esta era a batida de um adulto. Duas batidas, firmes, decisivas. O tipo de batida feita por alguém que não estava acostumado a esperar. Hazel estava enrolada em seu saco de dormir, o caderno aberto no peito, a lanterna apagada. Ela se endireitou de repente. Sua mão alcançou a direita por reflexo, fechando-se em torno da chave de fenda que ela mantinha ao lado do travesseiro desde o primeiro dia em que começou a morar na van. Não porque acreditasse que a salvaria de algo realmente perigoso, mas porque a sensação de algo duro na mão lhe dava coragem suficiente para abrir a porta quando a escuridão batia do lado de fora. Ela abriu uma fresta na porta traseira, apenas uma fenda estreita o suficiente para ver, e viu um homem parado no meio de um estacionamento industrial às 10 da noite, vestindo um terno de 3 peças, ninguém ao seu lado, nenhum carro preto com vidros escuros estacionado por perto, nenhum Pierce, nenhum Paxton, nenhuma sombra alinhada atrás dele. Apenas um homem sozinho, e sob a fraca luz amarela da rua, ela viu seu rosto mais claramente do que da primeira vez. De traços afiados, exausto e carregando algo que ela quase não reconheceu, porque parecia muito deslocado em um rosto como aquele. Confusão. Ashton Vale olhou para ela através da fresta na porta da van e falou no que ela supôs ser a voz mais comum que ele tinha, o tipo de voz que ele usava em salas de reuniões ao fazer uma oferta que a outra pessoa não deveria recusar. Ele disse que era o pai das duas crianças que ela conheceu. Ele disse que sabia quem ela era, sabia o que ela já havia feito, conhecia sua situação atual. Ele falou claramente, sem rodeios, sem introdução educada, porque claramente a polidez não era algo em que ele era bom ou com que se importava. Ele disse que tinha uma oferta. Ela teria seu próprio quarto na casa dele, um salário mensal mais alto do que qualquer coisa que ela já ganhara lecionando. Em troca, ela ajudaria seus 2 filhos a funcionar normalmente de novo. Ele usou essa palavra exata, funcionar. Hazel a ouviu e sentiu algo apertar em seu peito. Não raiva, mas tristeza. O tipo de tristeza reservada para 2 crianças cujo pai as descrevia na linguagem usada para máquinas. Ela abriu mais a porta da van. Ela ainda segurava a chave de fenda, mas seu aperto a havia afrouxado. Ela olhou para ele, olhou para o terno, olhou para os sapatos polidos no asfalto sujo do estacionamento, olhou para suas mãos ao lado do corpo de uma forma que lhe dizia que elas não sabiam para onde mais ir, e ela disse não. Ele não demonstrou nada por fora. Ele apenas inclinou a cabeça ligeiramente, a inclinação de um homem desacostumado à recusa e agora processando a informação. Ela disse que ele não precisava de um tutor. Ele não precisava de outro estranho entrando na vida daquelas crianças com uma folha de ponto e um cronograma. Ele precisava sentar e conversar com seus filhos. Conversar de verdade, não contratar outra pessoa para fazer isso por ele. Ashton olhou para ela, silencioso. Não o silêncio que Félix descrevera na noite anterior através de seus olhos. O tipo de silêncio de 11 segundos que congelava tudo no lugar. Este era um silêncio diferente. O silêncio de um homem diante de uma frase que ele sabia ser verdadeira e para a qual não tinha argumento preparado. Então ele falou muito baixo, mais baixo que um sussurro, o tipo de suavidade que teria feito a senhorita Aldridge se inclinar para ouvir, porque isso não era algo que ele dizia para Hazel. Ele disse para si mesmo, e ela apenas estava perto o suficiente para ouvir. Se eu soubesse como fazer isso, não estaria aqui. Hazel parou. Ela olhou para este homem, um homem cujo arquivo Pierce quase certamente enviara de volta, teria mostrado que ele comandava um império, controlava centenas de pessoas, tomava decisões de milhões de dólares toda semana, um homem que toda a cidade temia ou devia, e ele estava parado em frente a uma van enferrujada às 10 da noite dizendo a uma mulher sem teto que não sabia como conversar com seus próprios filhos. Foi a frase mais honesta que Ashton Vale dissera a um estranho em 3 anos, e Hazel sabia que era honesta porque reconheceu aquele rosto, o rosto de alguém que acabara de dizer algo que nunca pretendia dizer e agora estava perturbado consigo mesmo. Ela não aceitou por causa do dinheiro. Ela não aceitou por causa do quarto privado ou porque isso a permitiria escapar da van.
Ela aceitou porque no momento em que Ashton disse aquelas palavras, ela viu atrás dele, não com os olhos, mas com a memória, o rosto de Nadia quando a menina estendeu a lata de biscoitos e disse: "Queríamos retribuir." Aqueles olhos grandes olhando para ela com algo que Hazel vira em centenas de crianças em sua sala de aula em Dorchester. Mas nunca tão claramente. Esperança. Não uma grande esperança, apenas um tipo de esperança pequena e frágil. O tipo que se quebraria se você a segurasse com muita força e se apagaria se você se afastasse. Hazel disse: "Tudo bem." Ela disse isso com uma voz comum, não solene, não dramática, apenas uma única palavra caindo no espaço entre a van e o terno de 3 peças. Ashton assentiu. Uma vez. Então ele se virou e voltou para a escuridão do estacionamento. Hazel ficou na porta da van e observou até que sua sombra desaparecesse completamente. Então ela olhou para sua mão. Ela ainda segurava a chave de fenda. Ela a pousou e, pela primeira vez em 2 anos, não precisou dela para abrir a porta. 2 dias depois, Hazel Sinclair entrou no elevador privativo da Harbor Tower, com uma mochila contendo 2 mudas de roupa, seu caderno de couro gasto, uma caneta e nada mais. O elevador era forrado de carvalho escuro, com teto espelhado e piso de mármore. E quando as portas se abriram no 31º andar, Hazel entrou na cobertura de Ashton Valley pela primeira vez. Sua mão roçou o batente da porta do elevador, sentindo o metal frio e polido sob seus dedos. Depois recuou como se tivesse se queimado. Não porque estivesse frio, mas porque tudo ali era limpo demais, caro demais, silencioso demais, e suas mãos manchadas de tinta de repente pareceram completamente erradas dentro daquele espaço. A cobertura se abriu diante dela como outro mundo. Tetos altos, vidro do chão ao teto, com vista para toda a extensão do porto de Boston. Pisos de madeira escura tão perfeitamente polidos que ela podia ver o reflexo fraco de si mesma se movendo sobre eles, uma figura pequena e deslocada em toda aquela vastidão. Não havia música nem cheiro de comida, nenhum sinal de que crianças moravam ali, nenhum brinquedo, nenhum sapatinho deixado na porta, nenhum desenho colado na geladeira. Esta casa era limpa e vazia como uma galeria de museu é limpa e vazia. Bonita, mas não verdadeiramente vivida. Nadia apareceu primeiro. Ela saiu correndo do corredor à direita, seus pés de meia deslizando sobre o piso de madeira, e se jogou direto em Hazel sem parar, sem hesitar, sem verificar se algum adulto permitiria. Ela envolveu os braços na cintura de Hazel e se agarrou com força. O tipo de abraço que vem de uma criança que estava esperando alguém chegar sem nunca ter certeza de que realmente chegaria. Hazel ficou parada por um segundo, depois pousou a mão na cabeça de Nadia, gentilmente, e não disse nada. Félix estava no final do corredor. Ele não correu para frente. Ele encostou um ombro na parede, braços cruzados sobre o peito, e observou Hazel com aquele mesmo olhar medidor que ela vira no estacionamento. Ele a estava submetendo a um teste cujas regras ela não conhecia. E ela entendeu que se fizesse um movimento errado, apenas a porta que ele havia entreaberto na noite anterior, se fecharia para sempre. Ela acenou para ele à distância. Ele não acenou de volta, mas também não foi embora. Pierce estava perto da entrada da cozinha, mãos cruzadas atrás das costas, seus olhos acompanhando o movimento de Hazel pelo espaço com o olhar de um homem avaliando o nível de ameaça. Paxton estava sentado no bar da cozinha, um copo de água na mão que ele não estava bebendo, e a observava com um olhar que ela entendeu imediatamente. Ele a estava olhando como olhava para uma falha em um sistema de defesa, uma variável não controlada, e ele não gostava de variáveis. Ashton não estava lá. Hazel não perguntou onde ele estava porque entendeu que a ausência era intencional. Ele a contratara para as crianças, não para si mesmo, e essa fronteira havia sido traçada com o vazio em vez de palavras. Durante a primeira semana, Hazel não abriu um único livro. Ela não trouxe testes. Ela não perguntou sobre notas ou escola ou qualquer coisa ligada às 34 páginas em branco, em torno das quais toda esta casa parecia girar. Ela simplesmente ficou com as crianças. De manhã, ela se sentava à mesa da cozinha enquanto eles tomavam café da manhã. À tarde, ela se sentava na sala de estar quando eles se sentavam lá. Ela não perguntava muito. Ela não forçava conversas. Ela estava simplesmente presente, da maneira de alguém que entendia que às vezes o que uma criança precisa não são palavras,
mas a prova de que alguém está aqui e não vai a lugar nenhum. Félix não falou com ela por 4 dias. Nádia era diferente. A menina seguia Hazel como uma sombra, sentando-se ao lado dela sempre que podia, e desenhando constantemente em todas as superfícies com qualquer coisa que pudesse segurar, e sempre a mesma figura: o pássaro. Na tarde do 5º dia, Hazel estava sentada ao lado de Nádia no chão da sala de estar, enquanto a menina desenhava o pássaro no canto de uma folha. A4 que ela pegara da impressora no escritório de Ashton. Hazel olhou para o desenho. Ela olhou muito de perto. O passarinho, com as asas dobradas firmemente contra o corpo, em pé sobre uma linha que a menina havia desenhado como o chão. Hazel perguntou suavemente, como se a pergunta não importasse muito, embora soubesse que importava mais do que quase qualquer pergunta que já fizera: este pássaro está voando ou caminhando? Nádia parou de desenhar. Ela olhou para seu próprio desenho, inclinou a cabeça, depois olhou para Hazel com olhos que Hazel viu pela primeira vez, não estavam guardados. Caminhando. Porque a mamãe disse que ele não sabe voar, mas ele caminha até o fim do mundo. A sala ficou muito quieta. A luz da tarde de outubro entrava pela parede de vidro e se estendia pelo piso de madeira. Félix estava sentado no canto mais distante da sala, de costas para a parede, o olhar baixo, mas Hazel sabia que ele estava ouvindo porque todo o seu corpo ficara imóvel da maneira que as pessoas só ficam imóveis quando estão ouvindo com tudo o que têm. Hazel olhou para o desenho do pássaro com as asas fechadas. Então ela olhou para Nádia e disse muito suavemente, gentilmente, com a mesma voz que usara com os alunos da 3ª série em Dorchester, quando sabia que a próxima frase importaria mais do que um semestre inteiro de aulas. Ela também está caminhando. Nádia olhou para ela, não como as crianças olham para os adultos, de baixo, esperando, mas diretamente, como se pela primeira vez em muito tempo ela estivesse vendo um adulto que não dizia tudo vai ficar bem, não dizia eu entendo como você se sente, não dizia nenhuma das centenas de frases que os adultos usam para preencher um silêncio em que não sabem como ficar. Em vez disso, esta mulher disse que ela também estava caminhando, que ela também não sabia voar. E Nádia, com 10 anos, entendeu isso da maneira que apenas uma criança acostumada com a verdade pode entender, completamente, imediatamente e sem precisar de outra palavra. Ela voltou para o desenho. Então ela desenhou um segundo pássaro, menor, ao lado do primeiro, na mesma linha de chão. Nenhum deles tinha as asas abertas, mas ambos estavam caminhando. Na segunda semana, Hazel mudou tudo para a cozinha, não para a sala de aula que Ashton já havia preparado no final do corredor, a sala com a mesa de carvalho, o quadro branco, prateleiras cheias de livros didáticos que ninguém havia aberto, luz fluorescente e o cheiro de livros novos. Hazel olhou para aquela sala uma vez e fechou a porta. Ela foi direto para a cozinha, abriu a geladeira, pegou uma caixa de ovos, um pote de manteiga e um pão. Ela colocou tudo no balcão de granito e disse a Félix e Nádia que naquela manhã eles fariam ovos fritos. Nádia olhou para os ingredientes, depois para Hazel, com a excitação cautelosa de uma criança que queria acreditar, mas ainda não ousava. Félix sentou-se no bar da cozinha com os braços cruzados sobre o peito, não recusando, mas também não participando, colocando-se exatamente na distância certa para observar sem ter que admitir que estava interessado. Hazel começou. Ela disse que estava cozinhando para 4 pessoas e que precisava que as crianças a ajudassem a contar. Se temos uma dúzia de ovos e a porção de cada pessoa requer exatamente 15% do total, quantos ovos sobrarão se alimentarmos nós 4? Nádia abriu a boca e começou a contar nos dedos, mas Félix respondeu primeiro. 8 ovos, 4 fatias de pão, 4 colheres de manteiga. Ele disse rápido, limpo, automaticamente, com a voz de alguém respondendo, antes que sua mente tivesse tempo de perceber que era uma questão de matemática. Então ele parou. Ele olhou para Hazel. Hazel não o elogiou. Ela não disse muito bem ou está certo, como todos os tutores antes dela haviam feito, sempre que tentavam arrancar algum tipo de reação dele. Ela apenas assentiu, pegou 8 ovos e continuou. Ela quebrou o primeiro ovo na frigideira. A clara se espalhou pela superfície quente, passando de transparente para opaca. Ela perguntou às crianças se sabiam por que mudava de cor. Nádia balançou a cabeça. Félix não respondeu,
mas seus olhos já haviam se movido de Hazel para a frigideira. Ela explicou que os ovos contêm algo chamado proteína. E quando a proteína encontra o calor, ela muda de estrutura, de líquida para sólida, de transparente para branca. Não porque o ovo esteja estragado, mas porque o calor muda a maneira como as moléculas se conectam umas às outras. Ela disse isso de forma simples, no tom de uma história em vez de uma lição. E Nádia observava o ovo cozinhando na frigideira como se fosse mágica que alguém estava explicando para ela pela primeira vez em palavras que ela realmente podia entender. Enquanto os ovos cozinhavam, Hazel contou uma história. Ela lhes contou sobre o North End, o bairro a menos de 30 minutos de carro desta cobertura, onde mais de 100 anos atrás, mulheres imigrantes da Itália vieram para Boston sem nada além das roupas do corpo e receitas na cabeça. Ela lhes contou sobre as mulheres que abriram os primeiros restaurantes em cozinhas apertadas de porão, cozinhando para bairros inteiros com os ingredientes mais baratos que conseguiam encontrar, transformando quase nada em refeições que as pessoas ainda lembravam 5 gerações depois. Ela disse que elas começaram do zero, e o zero não estava errado. O zero era limpo. O zero era o lugar mais estável para se estar, porque não havia mais nada a perder. Félix ouviu. Ele não comentou, mas em algum momento ele havia descruzado os braços, e agora ambas as mãos repousavam no balcão, seus dedos batendo um ritmo constante, que Hazel reconheceu como o ritmo de alguém pensando. No terceiro ovo, Hazel foi descuidada. A borda quente da frigideira roçou as costas de sua mão, e uma fina linha vermelha surgiu em sua pele imediatamente. Ela não gritou. Ela não afastou a mão. Ela apenas colocou a frigideira no fogão e segurou a mão sob a torneira de água fria, sua expressão inalterada. Nádia olhou para ela com preocupação. Mas quem se moveu foi Félix. O menino desceu do banco do bar, foi direto para o terceiro armário da cozinha à esquerda, abriu a gaveta de cima e pegou a caixa de primeiros socorros branca com a cruz vermelha na tampa. Ele sabia exatamente onde estava, não porque alguém lhe mostrou, mas porque ele havia memorizado o lugar de tudo nesta casa, com o instinto de uma criança criada em um mundo onde a preparação era a única maneira de se sentir segura. Ele colocou a caixa de primeiros socorros no balcão na frente de Hazel. Então ele disse suavemente, com os olhos na queimadura e não no rosto dela. Minha mãe também se queimava quando cozinhava. Ela sempre fingia que não doía. A cozinha ficou em silêncio. O som da água correndo da torneira, o chiado suave do óleo na frigideira. E entre esses dois sons, uma frase de um menino de 10 anos, que pela primeira vez falou de sua mãe não para ferir seu pai, não para acusar, não para transformá-la em uma arma, mas simplesmente porque ele se lembrou e porque a mulher à sua frente acabara de se queimar sem emitir som, exatamente como sua mãe costumava fazer. E essa memória se adiantou antes que ele pudesse impedi-la. Hazel não o abraçou. Ela não disse, sinto muito pela sua mãe. Ela olhou para ele e disse, obrigada, você tem mãos muito cuidadosas. Então ela abriu a caixa de primeiros socorros, colocou um pequeno curativo sobre a queimadura e voltou a fritar o resto dos ovos. Depois do café da manhã, Hazel pegou uma folha de papel A4 em branco do escritório de Ashton e a colocou no meio da mesa da cozinha. Ela olhou para as duas crianças. Ela disse que sabia o que as 34 páginas em branco anteriores significavam para eles, e não estava pedindo que explicassem, mas queria que olhassem para esta página, olhassem com muito cuidado. Era branca, estava vazia, não tinha nada nela ainda. E isso, disse ela, não era fracasso, era limpo. Nada tinha dado errado nesta página ainda. Nada tinha sido riscado. Nada tinha sido avaliado. Ninguém a tinha julgado. Estava no zero e limpo significava que você tinha permissão para começar. Nádia pegou uma caneta sem hesitar. Ela desenhou o pássaro no canto direito da página, como todas as outras vezes, pequeno, asas dobradas, em pé sobre uma linha reta de chão. Mas desta vez, ao lado do pássaro, ela adicionou uma palavra em letras muito pequenas, na caligrafia redonda e irregular de uma criança de 10 anos, caminhando. Félix olhou para o papel. Ele não pegou uma caneta imediatamente. Ele ficou sentado por um longo momento, os dedos batendo na mesa. Então ele pegou um lápis e no canto esquerdo da página, oposto ao pássaro de Nádia, ele escreveu 2 palavras.
11 segundos. Hazel olhou para os dois cantos da página. Ela não perguntou o que 11 segundos significava. Ela sabia que haveria um momento em que ele lhe contaria ou não. Qualquer uma das opções era permitida. Ashton não entrava na cozinha quando Hazel ensinava às crianças. Ele não perguntava o que ela estava ensinando, como estava ensinando, ou quanto progresso eles estavam fazendo. Ele não pedia relatórios semanais ou gráficos de avaliação, mas ele observava as câmeras. Seu escritório tinha 4 monitores de segurança na prateleira atrás de sua mesa, geralmente mostrando o corredor, o elevador, a entrada do porão e o saguão principal. Mas a partir da segunda semana, ele mudou uma das 4 telas para o ângulo da cozinha. Ele assistia entre as ligações, entre pilhas de documentos, entre decisões de milhões de dólares que ele tomava todos os dias sem piscar. Ele via Hazel quebrar ovos, via Nadia em um banquinho para alcançar o balcão da cozinha, via Félix sentado no bar com os braços cruzados, depois descruzados, e então começando a bater os dedos em algum ritmo que Ashton não conseguia ouvir porque a câmera não tinha som. Então, uma manhã, ele viu algo que não estava preparado para ver. Hazel estava virando um ovo na frigideira e o virou mal. O ovo dobrou sobre si mesmo e queimou em um canto, fumaça subindo, e Nadia, ao lado dela, caiu na gargalhada. Não uma risada educada, não uma risada porque lhe disseram que deveria rir. Uma risada real, assustada, do tipo que escapa antes que a mente tenha tempo de permitir. A risada de uma criança de 10 anos ouvindo algo engraçado e reagindo com todo o corpo. Ashton observou sua filha rir na tela de segurança e a mão que segurava sua caneta parou no meio de sua assinatura. Então a câmera pegou Félix. O menino ainda estava sentado no bar, os olhos no ovo queimado, e o canto de sua boca se moveu para cima, apenas ligeiramente. Um movimento tão pequeno que era quase invisível na tela preto e branco. Então parou, como se os músculos de seu rosto tivessem esquecido como terminar aquele movimento. Tivessem esquecido que depois que o canto da boca se levanta, o próximo passo é sorrir. E 3 anos sem usar aquele mecanismo o deixaram enferrujado no meio do caminho. Ashton desligou a tela. Ele sentou-se no escritório escuro, a única luz uma faixa estreita que vazava por baixo da porta, e ficou lá por um longo tempo. Ele não sabia o que estava sentindo, porque não se permitia sentir nada há 3 anos. E agora algo estava subindo em seu peito para o qual ele não tinha nome e nenhuma maneira de controlar. A partir daquela semana, pequenas colisões começaram a acontecer. Não grandes, não conversas significativas, ou momentos de se olharem à luz de velas. Apenas coisas tão pequenas que eram quase invisíveis. Coisas que apenas as 2 pessoas dentro delas sabiam que existiam. Às 2 da manhã, Hazel acordou porque ainda não estava acostumada a dormir em um quarto com uma cama de verdade depois de 2 anos em uma van. Ela foi ao corredor para pegar água e viu Ashton parado do lado de fora da porta do quarto das crianças, não batendo, não abrindo, apenas parado ali, de costas para a parede oposta, os braços pendendo ao lado do corpo, a cabeça ligeiramente inclinada para a porta como se estivesse ouvindo algo do outro lado. Ele estava ouvindo seus filhos respirarem. Hazel parou no final do corredor. Ele a viu, ela o viu. Nenhum deles disse nada. Eles não precisavam. Ela entendeu que esta era a única maneira que ele conhecia de ficar perto de seus filhos, sem danificar nada mais. Parado do lado de fora da porta e ouvindo a prova de que eles ainda estavam lá, ainda respirando, ainda vivos. Ela voltou para seu quarto sem pegar água. Na noite seguinte, às 9, Hazel estava sentada à mesa da cozinha escrevendo em seu caderno, quando alguém da equipe da cozinha trouxe uma bandeja de comida, risoto de trufas com cogumelos, salada, um copo de limonada, não sobras do jantar de Ashton, um prato separado arrumado, guardanapo dobrado em um quadrado, talheres colocados exatamente onde deveriam. Hazel olhou para o funcionário da cozinha e perguntou quem havia enviado. O funcionário disse que o Sr. Vale pediu que fosse trazido. Ashton não estava na cozinha. Ele estava em seu escritório, a porta fechada. E quando Hazel passou a caminho de seu quarto, ela viu pela pequena abertura que ele estava sentado lá, lendo documentos, os olhos baixos na página, caneta na mão, e ele não levantou o olhar. Ele enviou comida para ela sem olhar para ela. Era assim que ele se importava.
através de ações e nunca palavras, através de coisas que apareciam silenciosamente sem explicação e sem esperar por agradecimentos. No final da terceira semana, Hazel estava limpando a cozinha depois de cozinhar com as crianças e abriu a última gaveta sob o balcão procurando um pano de prato. Não havia pano de prato. Em vez disso, debaixo de uma pilha de guardanapos de pano não utilizados, havia uma fotografia. Uma fotografia de uma mulher segurando dois bebês recém-nascidos, um em cada braço, e rindo, uma risada larga, olhos fechados, o tipo de risada que você dá quando está tão feliz que não precisa ver nada, porque tudo o que você precisa já está em seus braços. Lena. Hazel olhou para a fotografia por um longo tempo. Então ela a levou para o quarto das crianças, limpou a poeira com a manga e a colocou em pé na pequena estante entre as duas camas, onde Félix e Nádia a veriam todas as manhãs quando abrissem os olhos e todas as noites antes de irem dormir. Ela não perguntou a Ashton. Ela não pediu permissão porque entendeu que a fotografia havia sido escondida na gaveta da cozinha, não porque Ashton quisesse escondê-la, mas porque ele não sabia onde colocá-la em uma casa onde cada canto o lembrava do preço que ele havia pago. Naquela noite, Ashton passou pelo quarto das crianças. A porta estava entreaberta. Ele olhou para dentro e viu a fotografia de Lena na prateleira entre as duas camas, a luz noturna se derramando sobre o rosto de sua esposa sorridente. Ele parou na porta. Sua mandíbula se contraiu. Sua mão direita se fechou, depois se abriu, fechou-se novamente, depois se abriu. Ele ficou ali por 15 segundos, talvez 20, olhando para a fotografia que ele havia escondido 3 anos antes, porque toda vez que via aquele sorriso, ele ouvia a voz de Conrad pelo viva voz e o som de seu próprio silêncio de 11 segundos. Ele não entrou e tirou a fotografia. Ele não chamou Hazel para dizer que ela havia cruzado em uma linha. Ele se virou, voltou para seu escritório e fechou a porta. E naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, a fotografia de Lena Valley não estava escondida em nenhuma gaveta. Conrad Vale chegou sem avisar em uma tarde de sábado, usando o elevador privativo para o qual ele tinha uma chave desde antes de Ashton se mudar para este prédio. Ele saiu no 31º andar em um longo casaco de cachemira, cabelo prateado penteado para trás, sapatos polidos, carregando consigo o cheiro de charutos caros e o hábito de controlar tudo. Ele não bateu porque Conrad Valley não batia na porta de seu filho, assim como não batia em nenhum quarto que considerasse seu. E na mente de Conrad, tudo que levava o nome Valley pertencia a ele. Ele entrou no exato momento em que Hazel estava na mesa da cozinha com as crianças. Nádia estava desenhando. Félix estava escrevendo algo no pequeno caderno que Hazel havia comprado para ele com seu primeiro salário. Um caderno barato de capa azul da CVS perto da Harbor Tower, a única coisa que ela comprou para si mesma desde que deixou a van. Na mesa, havia um prato com sobras de ovos fritos, um copo de suco de laranja e a página em branco onde Nádia estava desenhando o pássaro no canto. Conrad parou na porta da cozinha. Ele observou a cena diante dele. Ele olhou para Hazel, cabelo amarrado frouxamente de um lado, camiseta lavada tantas vezes que a cor desbotou, tinta nos dedos, sentada na cozinha de granito de seu filho como se pertencesse ali. Ele a olhou com os olhos que 62 anos de vida o ensinaram a classificar as pessoas em 2 tipos, úteis e inúteis. E claramente ela se enquadrava na segunda categoria. Ashton saiu de seu escritório quando ouviu a voz de seu pai. Ele ficou no corredor entre o escritório e a cozinha, no único lugar onde podia ver os 2 lados. Conrad não olhou para as crianças. Ele olhou diretamente para Ashton e falou com a voz que usava em reuniões quando alguém cometia um erro que ele considerava imperdoável. Ele disse que ouviu dizer que seu filho havia trazido uma garota sem teto para casa. A deixou ficar com as crianças e chamou isso de solução. Ele usou a palavra gata de rua devagar e claramente, não porque precisasse que Hazel ouvisse, mas porque não se importava se ela ouvia ou não. Para Conrad, ela não estava na sala. Ela era um objeto que seu filho havia trazido para casa, e ele estava decidindo se precisava ser jogado fora. A cozinha ficou em silêncio. Nádia parou de desenhar, a mão rígida em torno da caneta. Félix levantou o olhar de seu caderno, seu olhar se movendo de Conrad para Ashton para Hazel. O triângulo de observação que ele praticara à perfeição desde que aprendeu a ler o ar em uma sala para sobreviver aos jantares de família. Hazel pousou a caneta. Ela se levantou da cadeira lentamente, sem pressa,
e se virou para encarar Conrad. Ela não tremeu. Sua mão não alcançou nenhuma chave de fenda. Ela olhou diretamente para ele, para os olhos cinzentos e frios que Ashton herdara, mas nunca usara com o mesmo calafrio. E ela falou com uma voz uniforme e clara, nem elevada nem suavizada, a mesma voz que usara uma vez quando um pai zangado em Dorchester explodiu durante uma reunião, e ela precisou se manter firme no meio da sala sem poder vacilar. Ela disse, Senhor, eu não sou a solução. Sou apenas a única pessoa nesta casa que realmente sentou e conversou com essas duas crianças em vez de jogar dinheiro ou homens de terno nelas. Silêncio. O tipo de silêncio que você pode sentir pressionando sua pele. Conrad olhou para ela. 1 segundo. 2 segundos. Então ele olhou para Ashton e seus olhos disseram mais claramente do que qualquer frase que ele considerava isso um insulto pessoal e não o esqueceria. Ele abotoou o casaco novamente, virou-se e voltou para o elevador sem outra palavra. As portas do elevador se fecharam. A maquinaria o levou para baixo e a cobertura ficou quieta novamente. Ashton olhou para Hazel. Ele olhou para ela por mais tempo do que nunca, e pela primeira vez desde que ela entrou nesta casa, sua expressão não era fria, não era medidora, não era calculista, não era calorosa. Ashton Vale ainda não sabia ser caloroso, mas era diferente, como se algo fino e duro tivesse rachado e a luz tivesse passado pela fratura, mesmo que por um breve momento. Ele disse com a voz baixa, não provoque meu pai. Hazel olhou para ele. Não deixe seu pai falar de seus filhos assim. Ele não respondeu. Ele se virou e voltou para o escritório. Mas antes de fechar a porta, ele parou por um instante, a mão na maçaneta, de costas para ela. E essa pausa disse mais do que qualquer frase que ele pudesse ter dito, porque era a pausa de um homem que acabara de ouvir algo que sabia ser verdade e estava tentando não se virar e admitir. Garrett Rourke não esquecia. Essa era a coisa mais perigosa sobre ele. Não a crueldade, não o dinheiro, não o exército que ele mantinha em armazéns por todo o sul de Boston, mas a memória. 3 anos antes, ele havia levado Lena e ainda não conseguira o porto. Ashton recusou a troca. Lena morreu e a guerra entre as duas organizações congelou em um impasse desde então. Ninguém ganhando, ninguém perdendo. Apenas duas grandes bestas deitadas em lados opostos do rio e esperando. Rourke esperava melhor do que a maioria das pessoas. Ele tinha homens em todos os lugares, não muitos, mas exatamente nos lugares certos. O tipo de pessoa que você não percebe que está te observando até que já tenha visto o suficiente. E nas últimas 3 semanas, os homens de Rourke viram o suficiente. Eles viram as crianças, vê-las saírem da Harbor Tower, não com Pierce ou a equipe de segurança, mas com uma mulher, apenas uma mulher, sem arma, sem carro blindado, sem fone de ouvido. Eles caminharam até o pequeno parque perto do porto, a 7 minutos da cobertura, onde Hazel levava as crianças todas as tardes porque acreditava que as crianças precisavam ver o céu, precisavam tocar a terra, precisavam sentar na grama e sentir o vento em vez de ficarem no 31º andar, olhando o mundo através do vidro. Pierce conhecia esse cronograma. Ele se opôs. Ele disse a Ashton que levar as crianças para fora sem uma equipe de proteção completa era um risco inaceitável. Ashton olhou para Hazel e Hazel disse que se essas duas crianças não pudessem viver como crianças por pelo menos 1 hora por dia, tudo o que ela estava tentando construir desmoronaria. Ashton concordou com a condição de que Pierce seguisse a distância. Mas Pierce, seguindo à distância, significava que Pierce estava a 40 metros de distância, e 40 metros era mais do que suficiente para 3 homens que sabiam o que estavam fazendo. Quarta-feira à tarde, no parque perto do porto, Hazel sentou-se em um banco observando Nadia desenhar com giz de calçada no caminho de concreto. Félix estava perto da cerca de ferro olhando para a água, mãos nos bolsos, costas retas. Uma postura tão familiar que Hazel às vezes esquecia que ele tinha apenas 10 anos. Ela não viu o caminhão branco estacionado na esquina porque ele já estava lá antes de chegarem. Ela não viu os 2 homens saírem de trás dele porque eles se moveram do ponto cego além da cerca. Ela só viu a sombra, uma longa sombra caindo no chão ao lado de Nadia, e o instinto de professora nela disparou antes que sua mente pudesse processar qualquer outra coisa. Ela se levantou de um pulo. Ela gritou o nome de Félix, mas era tarde demais.
O primeiro homem agarrou Nadia com um braço e cobriu sua boca com o outro. A menina não teve tempo de gritar. O segundo homem bloqueou Félix por trás da cerca, e o menino lutou, mas 10 anos não eram suficientes para dominar um homem adulto. Hazel correu em direção a eles. O terceiro homem a interceptou. Ela não parou. Ela se jogou diretamente nele com todos os seus 55 quilos de corpo por trás. E não foi o suficiente. Um golpe forte em sua têmpora, nem mesmo um soco. Apenas um golpe, mas o suficiente para inclinar o mundo e fazer o chão bater em seus joelhos. Ela caiu. Sua visão ficou turva, mas não se apagou. E no instante entre cair e o pavimento atingir seu ombro, ela viu a placa do caminhão branco. 7 caracteres. Ela os memorizou como uma professora memoriza, transformando-os em uma sequência, anexando cada caractere a uma imagem, trancando-os em sua mente antes que a escuridão pudesse engoli-los. Quando Pierce a alcançou 40 segundos depois, o parque estava vazio. O caminhão havia sumido. As crianças haviam sumido. Hazel estava deitada no caminho de concreto ao lado do desenho de giz inacabado de Nadia, sangue escorrendo do corte em sua testa. Seus lábios repetindo os 7 caracteres repetidamente. Pierce, chamou Ashton, depois Paxton, depois todos que ele conhecia. Mas Hazel não esperou que ninguém chamasse ninguém. Ela se levantou antes que Pierce pudesse impedi-la. Ela limpou o sangue da testa com a manga, pegou o telefone de Pierce porque o dela havia caído e ligou diretamente para Paxton Greer. Ela recitou os 7 caracteres da placa com uma voz clara, firme, sem se repetir, e depois disse que estaria lá quando fossem buscar as crianças. Paxton disse não. Hazel disse que Nadia não iria com ninguém em quem não confiasse, que Félix não confiaria em ninguém em quem Nadia não confiasse, que quando a porta se abrisse e aquelas 2 crianças vissem apenas estranhos de preto segurando armas, elas congelariam. Mas se a vissem, elas se moveriam, e ele precisava que elas se movessem rápido. Paxton ficou em silêncio por 3 segundos, depois disse, espere. A linha ficou muda. Então veio a voz de Ashton, apenas uma palavra, vá. 26 minutos depois, um comboio de 4 SUVs pretos parou em frente a um armazém no distrito industrial de Everett, 15 minutos ao norte de Boston. Hazel sentou-se no último veículo e não saiu. A porta estava aberta, Pierce ao seu lado, e eles esperaram. Ela não sabia o que aconteceu lá dentro. Ela apenas ouviu, abafado e distante, o som de uma porta de metal, passos, algo pesado batendo em um chão de concreto, depois silêncio. Então a porta do armazém se abriu. Paxton saiu primeiro, depois 2 homens que ela não conhecia pelo nome, depois Ashton, um ombro de seu paletó rasgado, os nós dos dedos de sua mão direita vermelhos, seu rosto inexpressivo. Então, atrás dele, pequenos e trêmulos, mas ainda caminhando, vieram Félix e Nadia. Hazel abriu a porta do carro. Ela saiu e foi a primeira pessoa que as 2 crianças viram quando saíram da escuridão. Mas antes daquele momento, antes que a porta do armazém se abrisse e a luz da tarde entrasse, houve outro momento. No 31º andar, dentro do escritório de Ashton Valley, um que ninguém de fora das pessoas presentes jamais saberia, e as pessoas presentes jamais esqueceriam. Paxton ligou. Ele disse 3 frases. As crianças foram levadas. Homens de Roark. Hazel St. Clair está ferida, mas consciente. Ela tem o número da placa. Ashton ficou no meio da sala, o telefone ainda pressionado contra o ouvido, e o mundo parou. Não parou no sentido metafórico. Parou da maneira que parou uma vez antes, 3 anos antes, nesta mesma sala, em frente a esta mesma mesa, quando a voz de Conrad, pelo viva voz, lhe perguntou se ele escolhia uma mulher ou 400 vidas. Paxton ainda estava falando do outro lado da linha, mas Ashton não o ouvia porque o sangue rugia em seus ouvidos. Ele baixou o telefone. Ele olhou ao redor da sala. Pierce estava na porta, ombros rígidos, rosto pálido, carregando todo o peso do fracasso porque estivera a 40 metros das crianças. E 40 metros foram longe demais. 2 dos homens de Paxton estavam atrás de Pierce, esperando ordens. Todos eles estavam olhando para Ashton, e Ashton estava em silêncio. 1 segundo, 2 segundos. A sala parou de respirar. 3 segundos, 4 segundos. Pierce baixou os olhos para o chão porque não suportava aquele olhar,
O olhar de um homem parado na mesma encruzilhada em que estivera 3 anos antes. E todos na sala sabiam que direção ele havia tomado da última vez. 5 segundos. 6 segundos. 7 segundos. A mão direita de Ashton foi para o bolso interno do paletó, e seus dedos se fecharam em torno do relógio de bolso de Conrad. Metal frio, estaba. Você reviu, pesado, familiar o suficiente para que ele pudesse sentir cada linha gravada nas costas, sem nem mesmo olhar. 8 segundos. 9 segundos. Ele tirou o relógio, olhou para ele. O vidro estava ligeiramente embaçado, o ponteiro dos segundos ainda se movendo firmemente, indiferente a qualquer coisa que acontecesse nesta sala ou em qualquer sala do mundo. 10 segundos. 11 segundos. Ashton colocou o relógio na mesa, gentilmente, precisamente. Então ele o soltou e olhou para ele ali, na superfície de carvalho escuro, um pequeno objeto de prata contra toda aquela escuridão. E ele soube que o que acabara de pousar não era o relógio, mas 3 anos carregando-o como uma sentença. 3 anos deixando seu peso lembrá-lo todas as manhãs de que ele havia escolhido errado. E agora, no 11º segundo, ele tinha outra escolha. Ele falou. Sua voz não era um sussurro, não era fria, não era controlada. Pela primeira vez na memória de Pierce e na memória de cada homem parado naquela sala, a voz de Ashton Vale soou como a voz de um pai. Chame todos os nossos homens, todos eles. Quero meus filhos de volta antes do anoitecer. Paxton ainda estava ao telefone. Ele perguntou, e sua voz era monótona, mas a pergunta não era. E o território do porto? Porque Paxton entendia que Roark queria o porto. E pegar as crianças de volta à força significava guerra aberta. Significava que Roark retaliaria. Significava que o porto se tornaria um campo de batalha. E tudo que Ashton e Conrad haviam construído ao longo de 40 anos se afogaria em sangue e fogo. Ashton olhou para o relógio na mesa. O porto pode ser reconstruído. Meus filhos não. Paxton não perguntou mais nada. 26 minutos depois, 4 SUVs pretos pararam em frente ao armazém em Everett. Ashton saiu do primeiro veículo. Ele não correu. Ele caminhou lentamente, um passo de cada vez. Terno preto, sem sobretudo apesar do frio, ambas as mãos ao lado do corpo, e cada passo que ele dava no concreto do pátio do armazém carregava algo que os homens lá dentro podiam sentir pela fresta da porta antes de entenderem com a razão. Este homem não viera para negociar. Paxton e sua equipe o seguiram. A porta do armazém se abriu. Ashton entrou. O que aconteceu lá dentro não durou mais de 7 minutos. Hazel, sentada no último SUV, ouviu os sons. Metal batendo em metal. Algo pesado batendo em uma parede. Um grito curto interrompido no meio. Passos correndo. Paxton dizendo algo firme e final. Depois silêncio. O tipo de silêncio mais pesado que todo o barulho que o precedeu. Então a porta se abriu. A luz da tarde de outubro inundou o armazém como água. Paxton saiu primeiro, depois seus homens, depois Ashton, o paletó rasgado no ombro esquerdo, os nós dos dedos da mão direita machucados de vermelho, o rosto inexpressivo, mas os olhos vivos, acesos, queimando de uma maneira que Hazel nunca vira nele antes. Então, atrás dele, pequenos, com marcas de corda vermelha ainda pressionadas em seus pulsos, vieram Félix e Nádia. Nádia estava chorando, não alto, mas do tipo de choro em que as lágrimas continuam caindo e a criança não as enxuga porque não tem mais forças para fazê-lo. Félix não estava chorando. Ele caminhava com as pernas trêmulas, mas caminhava reto. Seus olhos varreram o estacionamento procurando. Hazel abriu a porta do carro. Ela saiu e Félix a viu. Ele parou. Ele olhou para ela parada ao lado do SUV preto, o curativo ainda na testa onde Pierce o colocara no caminho. Cabelo desgrenhado, sangue seco na camisa. E ele disse 2 palavras que não eram uma pergunta, mas uma confirmação, prova de que ele sabia. Sabia desde o momento em que o empurraram para o caminhão que ela viria. Você veio. Hazel assentiu. Eu vim. Nádia ouviu a voz de Hazel, virou-se, a viu e correu. Mas a menina não correu para Hazel. Ela passou por Hazel, por Paxton, por todos os homens de preto e se jogou direto em Ashton. Ela envolveu os braços na perna do pai, enterrou o rosto no tecido de suas calças e tremeu. Pela primeira vez em 3 anos, Nádia Vale tocou seu pai. Ashton olhou para baixo.
Sua filha estava agarrada à sua perna, pequena e trêmula, e ele ficou ali no pátio frio do armazém com seu terno rasgado e mão machucada. E sua mão começou a tremer. Hazel viu. A mão que ela vira assinando documentos, segurando o café, abotoando botões de terno todas as manhãs com precisão perfeita, estava tremendo agora. Ele levantou aquela mão trêmula lentamente, hesitantemente, como se estivesse tocando algo que temia que pudesse quebrar, e a colocou na cabeça de sua filha. Apenas a colocou ali. Ele não acariciou o cabelo dela, não a puxou para mais perto. Ele apenas descansou sua mão trêmula no cabelo de Nádia e a manteve ali, daquele jeito, sem dizer nada, por um longo tempo, no meio do estacionamento na luz que se esvaía, enquanto Félix estava a 3 passos de distância, observando seu pai e sua irmã, com olhos que pela primeira vez não continham raiva. Eles voltaram para a cobertura às 9 daquela noite. Pierce verificou todo o apartamento 2 vezes antes de permitir que as crianças entrassem. Paxton ficou no saguão com 4 homens, guardando todas as entradas e saídas. Hazel levou Nádia para tomar banho, trocou-a com roupas limpas e a alimentou com uma pequena tigela de mingau que ela fez com o que encontrou na cozinha, porque o chefe particular havia ido para casa naquela tarde e Hazel não o chamou de volta. A menina comeu devagar, os olhos meio abertos, meio fechados. Seu corpo já além do medo e profundamente naquela região de exaustão completa, onde tudo se torna turvo e distante. Félix não comeu. Ele sentou-se no bar da cozinha com o pijama limpo que Pierce lhe trouxera, segurando uma caneca de água morna que não bebeu. Seus olhos fixos em um ponto imóvel no balcão de pedra. Ele não dissera uma palavra desde as 2 palavras no estacionamento do armazém. Hazel colocou Nádia na cama às 10. A menina adormeceu quase imediatamente. Uma mão cerrada em torno do ursinho de pelúcia no cobertor, o corpo encolhido, minúsculo em uma cama grande demais. Hazel puxou o cobertor até os ombros dela, apagou a luz principal, acendeu a lâmpada e voltou para o corredor. Félix não estava mais na cozinha. Hazel não entrou em pânico porque sabia que o menino não iria fugir para lugar nenhum naquela noite. Ela sabia porque havia lido seus olhos na cozinha e aqueles olhos não queriam fugir. Aqueles olhos estavam se preparando para algo. Ela caminhou pelo corredor e viu a luz vazando pela fresta sob a porta do escritório de Ashton, e parado imóvel em frente àquela porta, estava Félix. O menino estava parado no exato lugar onde 3 anos antes, aos 7 anos, ele ficara segurando a mão de Nádia e ouvira seu pai dizer a frase que ele nunca esqueceria. A mesma porta, o mesmo lugar, mas desta vez ele estava lá sozinho, e a porta estava entreaberta, e ele não estava lá para bisbilhotar. Ele estava lá porque ainda não estava pronto para entrar. Hazel parou no final do corredor. Ela olhou para o menino. O menino olhou para ela. Seus olhos fizeram uma pergunta que ele não disse em voz alta, e Hazel respondeu com um aceno de cabeça. Apenas um, pequeno e lento, como se estivesse dizendo: "Estou aqui, bem aqui. Vá em frente." Félix empurrou a porta. Ashton estava sentado atrás da mesa, o paletó removido e pendurado nas costas da cadeira. As mangas da camisa arregaçadas, os nós dos dedos machucados da mão direita apoiados na mesa. Ele não estava lendo documentos, não estava ao telefone. Ele estava sentado ali olhando para a mesa, para o lugar onde o relógio de bolso de Conrad estivera algumas horas antes de ele o pousar, e aquele lugar estava vazio agora. Ele não o pegara de novo. Félix entrou. Ele ficou em frente à mesa de seu pai a 2 passos de distância, ombros retos, mãos ao lado do corpo, e olhou diretamente para o rosto de Ashton com olhos de 10 anos muito mais velhos que 10. Ele perguntou. Sua voz não tremeu, não estava com raiva, não era acusadora. Ele só queria saber, realmente queria saber, com tudo em si, por que você escolheu diferente desta vez. Ashton olhou para seu filho. Ele olhou para o menino que passara 3 anos parado do lado de fora da porta do quarto, ouvindo-o respirar porque não sabia como entrar. O menino que contara seus 11 segundos de silêncio e carregara aquele número como uma pedra amarrada ao pescoço. O menino que entregara 17 folhas de papel em branco porque essa era a única maneira que ele conhecia de dizer: "Eu não te perdoo." E Ashton, pela primeira vez em 3 anos, não tinha terno, nem armadura, nem voz sussurrante e controlada, nem Paxton atrás dele, nem Conrad do outro lado da linha, apenas ele mesmo sentado ali com os nós dos dedos machucados e uma camisa amassada dizendo a verdade.
Porque da última vez eu estava errado. Ele parou, respirou fundo. E eu vivo com esse erro todos os dias. Todos os dias, Félix. Eu abro os olhos e a primeira coisa em que penso são aqueles 11 segundos. Eu sei que você contou. Eu sempre soube. Félix não estava preparado para isso. Ele se preparara para o silêncio, para a negação, para a resposta fria e controlada que seu pai dava a tudo. Ele não estava preparado para a verdade. Ela veio rápida e pesada e atingiu o lugar exato que ele passara 3 anos murando para se proteger. E aquele muro, construído de raiva e silêncio e 17 páginas em branco, não pôde resistir a uma única frase verdadeira da pessoa que construíra a dor. Félix chorou. Não um choro infantil, não um choro alto, não do tipo que se vê em um pátio de escola quando alguém cai. Este foi o choro de um menino de 10 anos que carregara algo pesado demais por tempo demais e finalmente ouviu alguém dizer: "Você pode largar isso agora." Lágrimas escorreram por seu rosto e ele não as enxugou porque não sabia que estavam caindo até que caíram em suas mãos e ele as viu. E ele pareceu surpreso consigo mesmo porque havia esquecido que ainda sabia chorar. Ashton se levantou. Ele contornou a mesa. Ele ficou na frente de seu filho e não sabia o que fazer. Suas mãos se levantaram e caíram novamente. Seu corpo inteiro travou porque 36 anos vivendo em um mundo onde os homens vail não abraçavam, não tocavam, não se suavizavam, o haviam programado para ser um homem perfeito em tudo, exceto nisso. Hazel estava no corredor. Ela olhou pela porta entreaberta. Ela viu Ashton parado na frente de Félix, os braços impotentes, e ela entrou. Ela não disse uma palavra. Ela caminhou por trás de Ashton, colocou as 2 mãos em seus ombros, gentilmente, e empurrou, apenas gentilmente, o suficiente para que seu equilíbrio se deslocasse para frente, o suficiente para que um joelho se dobrasse, o suficiente para que ele se ajoelhasse no chão, na frente de Félix, no nível de seu filho. E uma vez que ele estava lá embaixo, no chão de madeira fria do escritório, Félix se jogou nele. O menino envolveu os braços em volta do pai, pressionou o rosto na frente amassada de sua camisa e chorou. Ashton o abraçou de volta, desajeitadamente, na posição errada, uma mão muito alta, a outra muito baixa, sem saber onde colocar a cabeça. Mas ele o abraçou. De verdade. Pela primeira vez em 3 anos, pai e filho no chão, e nenhum deles sabia como fazer isso, mas nenhum deles soltou. Pequenos passos no corredor. Nádia estava na porta, com os olhos sonolentos, o cabelo emaranhado, segurando o ursinho de pelúcia do cobertor que se arrastava pelo chão. Ela olhou para o pai e o irmão no chão. Ela não perguntou o que estava acontecendo. Ela soltou o cobertor e correu para eles, jogando-se no espaço entre o peito do pai e os braços do irmão. E os 3 ficaram ali no chão do escritório no meio da noite, bagunçados, desajeitados, não arrumados da maneira certa, mas juntos. Hazel recuou para o corredor. Ela se encostou na parede, deslizou até ficar sentada no chão, os braços em volta dos joelhos, e chorou. Pela primeira vez em 2 anos, não por causa da dor, não por causa de Owen, não por causa da culpa, ou da van, ou daquela noite chuvosa na Interestadual 90, mas porque pela fresta de uma porta de escritório no 31º andar, ela acabara de ver algo que tinha certeza que não existia mais neste mundo, uma família quebrada tentando se reconstruir. Não perfeita, não sem falhas, e ainda faltando muitas peças, mas encontrando o caminho de casa. Na manhã seguinte, Félix e Nádia foram para a escola. Pierce dirigiu, 2 seguranças seguiram atrás. Hazel sentou-se no banco do passageiro da frente porque as crianças se recusaram a ir sem ela. Ninguém disse muito no caminho. Nádia sentou-se atrás desenhando no pequeno caderno que carregava para todos os lugares desde que Hazel chegou. Félix sentou-se ao lado da irmã, os olhos voltados para a janela, os dedos batendo um ritmo na coxa. O ritmo que Hazel aprendera que significava que ele estava pensando em algo importante. Hoje, a escola Whitmore tinha exames de meio de período. Hazel sabia porque a senhorita Aldridge a ligara na semana anterior para perguntar se as crianças estavam prontas. Hazel dissera que não sabia, e essa era a verdade. Ela não sabia. Ela não os forçara a revisar, não lhes dera testes práticos, não estabelecera metas de pontuação. Ela apenas cozinhara ovos, contara histórias e sentara com eles em silêncio, quando o silêncio era o que eles precisavam. E agora,
Depois de 34 páginas em branco, essas duas crianças entraram em uma sala de exames sem garantia alguma de que escreveriam algo. Às 3 da tarde, a senhorita Aldrich estava em seu escritório corrigindo provas. Ela pegou primeiro a de Nadia Velho. Não era uma folha em branco, havia palavras nela. Caligrafia redonda, irregular, inclinando-se ligeiramente para a direita, como a de uma criança canhota tentando escrever com a direita. As respostas não eram perfeitas. Algumas estavam erradas, algumas foram deixadas inacabadas, mas algumas estavam certas. Certas da maneira clara que mostrava que a menina pensara, tentara, colocara o lápis no papel e se permitira começar. No canto superior direito, ela desenhara o pássaro. A senhorita Aldridge vira esse pássaro dezenas de vezes nas 34 páginas em branco anteriores, sempre com as asas dobradas firmemente contra o corpo, mas desta vez as asas estavam abertas, não totalmente abertas, não voando, mas abertas, estendendo-se para cada lado como se o pássaro tivesse acabado de decidir ver se suas asas ainda funcionavam. Ela pegou a prova de Félix. Também não estava em branco. A caligrafia do menino era pequena, limpa, ordenada a ponto de parecer quase impressa. A caligrafia de uma criança que controlava tudo, até mesmo a maneira como a tinta tocava o papel. A pontuação não era alta, não era notável, mas cada pergunta tinha uma resposta. E no final da página, abaixo da resposta final, o menino escrevera um número. Não, não um número, um único dígito. A senhorita Aldridge olhou e não entendeu, mas a menina sentada ao lado dele durante o exame provavelmente entendeu, porque ela se lembrou de Nadia olhando para a prova do irmão depois de entregar a sua e sorrindo. Ela ligou para Ashton Vale às 4 daquela tarde. Ele atendeu no primeiro toque. Ela disse apenas uma frase. Eles começaram. A linha ficou em silêncio por 3 segundos. Então Ashton disse, "Obrigado", e desligou. A senhorita Aldridge olhou para o telefone. Em 30 anos de ensino, ela nunca ouvira Ashton Vale agradecer a ninguém. Naquela noite, Ashton chamou Hazel em seu escritório. Ele colocou uma pilha de papéis na frente dela, documentos do banco, e disse que havia quitado a dívida restante de sua van. A dívida que Owen assumira em parcelas e que ela parara de pagar no 6º mês após sua morte. Hazel olhou para os papéis. Ela perguntou por quê. Ashton não olhou para ela. Seus olhos permaneceram nos documentos na mesa, caneta na mão, o hábito que ela passara a conhecer, o hábito de um homem que se importava por meio de ações e depois fingia estar ocupado para não ter que enfrentar a reação da outra pessoa. Ele disse que era porque ela não deveria ficar em nenhum lugar, simplesmente porque não tinha para onde ir. Ela deveria ficar porque queria, e só saberia se queria ou não quando tivesse a liberdade de sair a qualquer momento, sem nada que aprendesse ali. Hazel pegou os papéis. Ela não disse obrigado porque entendeu que ele não fizera isso para ser agradecido. Assim como tudo o mais que ele fazia, o X chegava em silêncio e não esperava nada em troca. Tarde da noite, Hazel sentou-se na varanda da cobertura. Boston, em novembro, era frio o suficiente para que ela pudesse ver sua respiração, mas ela não voltou para dentro porque precisava do céu. Precisava de espaço sem teto. Ashton entrou na varanda não porque estivesse procurando por ela, mas porque era onde ele ficava todas as noites antes de dormir, olhando para o porto, verificando as luzes dos armazéns, alguns dos quais não lhe pertenciam mais totalmente, porque o preço da escolha feita no armazém de Everett estava agora sendo cobrado por Roark, pedaço por pedaço. Ele a viu sentada ali. Ele não voltou para dentro. Ele ficou a 3 passos dela, as 2 mãos apoiadas na grade, e os dois olharam para o porto em silêncio por um longo tempo. Então Hazel falou. Ela lhe contou sobre Owen. Não a versão curta que contara a Félix no estacionamento, a versão completa, aquela com chuva no para-brisa, Owen falando sobre um novo projeto, o momento em que ela se virou para olhá-lo, 2 segundos, talvez 3, o som de freios, o som de vidro quebrando e depois silêncio. Ela lhe contou sobre o hospital, sobre a cama vazia ao lado dela, sobre 2 anos vivendo com a sensação de que matara o homem que amava com 2 segundos sem olhar para a estrada. Ashton ouviu. Ele não interrompeu. Ele não olhou para ela porque sabia que algumas coisas só podem ser ditas quando ninguém está olhando para você. Quando ela parou, ele não disse que não era culpa dela. Ele não disse que tudo ficaria bem.
Ele disse com a voz baixa, os olhos ainda no porto. Eu conheço esse sentimento. Viver todos os dias com uma decisão que matou a pessoa que você amava. Você não precisa que ninguém te perdoe, Hazel. Você precisa se permitir continuar vivendo. Hazel virou-se para olhá-lo. Ele se virou para olhá-la e, pela primeira vez na varanda do 31º andar, com o vento do porto de Boston frio em seus rostos, eles realmente se viram. Não um chefe da máfia e uma mulher sem teto, não empregador e empregada, não um terno de 3 peças e uma van enferrujada. Apenas 2 seres humanos carregando o mesmo tipo de cicatriz, lado a lado em uma varanda, e pela primeira vez, sem precisar esconder suas cicatrizes. Uma semana depois daquela noite na varanda, Ashton encontrou Hazel na cozinha ao amanhecer. 5h45. As crianças ainda não estavam acordadas. A cobertura estava silenciosa da maneira que só fica silenciosa naquele espaço tênue entre a noite e a manhã, quando tudo está esperando para começar de novo. Hazel estava sentada no balcão da cozinha escrevendo em seu caderno, uma xícara de café instantâneo à sua frente, porque ela ainda não bebia o café caro da máquina dele. Ela trazia seus próprios sachês da van e os misturava com água quente, um pequeno hábito que mantinha como forma de se agarrar a si mesma dentro daquele mundo. Ashton estava na porta da cozinha. Ele segurava seu café preto, sem açúcar, sem leite, o mesmo de todas as manhãs. Mas naquela manhã ele não foi direto para o escritório. Ele ficou ali olhando para ela e disse, as crianças precisam de você. Hazel levantou o olhar. Ela olhou para ele e esperou pelo resto, porque sabia que havia um resto. Ashton olhou para o café em sua mão, depois para ela. Mas não estou pedindo por causa das crianças. A cozinha ficou em silêncio. O relógio de parede, o ponteiro dos segundos movendo-se um clique de cada vez, o zumbido suave do filtro de água no canto. E entre esses 2 sons, a frase mais curta que Ashton Vale dissera a uma mulher desde que Lena morreu. E também a mais verdadeira. Hazel pousou a caneta. Ela estendeu a mão sobre o balcão de granito e a colocou sobre a dele. A primeira vez que ela o tocou, a mão manchada de tinta repousando sobre a mão marcada pela cicatriz no nó do dedo do meio. Ela assentiu, apenas assentiu, e foi o suficiente. 1 ano depois, Ashton Vale tinha 37 anos. Ele ainda era ele mesmo, ainda o terno de 3 peças todas as manhãs, ainda a voz que baixava quando o perigo se aproximava, ainda a porta do escritório fechada, ainda as ligações tarde da noite, ainda Paxton atrás dele e Pierce guardando a entrada. A guerra com Rourke ainda estava latente. O porto perdera uma parte. O império se estreitara, mas não desmoronara, porque Ashton reconstruiu a partir do que restou com uma paciência que não possuía antes. Ele ainda era perigoso, ainda frio. O mundo fora da cobertura não mudara muito, mas todas as noites, às 6h30, Ashton Vale sentava-se à mesa da cozinha, não porque alguém lhe pedisse, mas porque era onde as crianças estavam e ele perdera 3 anos parado do lado de fora da porta delas, e não queria perder mais um dia parado do lado de fora de nenhuma porta novamente. Ele não era bom nisso. Muitas noites ele se sentava lá sem saber o que dizer, segurando o garfo e a colher da maneira certa, mas sem saber como perguntar aos filhos como fora o dia deles de uma forma que soasse natural. Mas ele se sentava lá todas as noites, e às vezes isso era o suficiente. Hazel não morava mais na van, mas a Ford Econoline de 1997, com a pintura branca amarelada, a porta traseira agora com uma nova fechadura, estava estacionada na garagem da Harbor Tower, no andar de baixo. Ashton não perguntou por que ela a mantinha. Ele entendia. Era um lembrete de onde ela estivera para que nunca subestimasse onde estava agora. Um lembrete de que quem ela era agora não fora construído sobre o esquecimento, mas sobre a lembrança. Félix tinha 11 anos. Ele não era o melhor aluno da Whitmore. Ele estava em algum lugar no meio, notas comuns, não excelentes, não brilhantes, mas reais. Em cada teste que fazia, em cada folha que preenchia, ele escrevia algo e no final de cada prova, abaixo da resposta final, ele escrevia um único dígito: 0. Não porque achasse que estava no zero, mas porque queria se lembrar de que foi onde começou, e tudo o que escrevia acima daquele número
Era a prova de que ele havia ido mais longe. Nádia tinha 11 anos. Ela ainda desenhava o pássaro no canto de cada página, cada caderno, cada tampo de mesa quando ninguém estava olhando. Mas o pássaro era diferente agora. Suas asas não estavam mais dobradas. Estavam abertas, largas, estendidas para cada lado. E nos desenhos mais recentes, o pássaro não estava mais no chão. Estava no ar, estava voando. Manhã final. A mesa da cozinha na cobertura do 31º andar. A luz do porto de Boston entrava pela parede de vidro, dourada e quente da maneira que a luz de outubro só é quente quando você tem alguém com quem compartilhá-la. Hazel estava no fogão fritando ovos, exatamente como naquela primeira lição. Félix estava sentado no bar fazendo lição de casa, lápis na mão, o caderno azul da CVS agora substituído pelo terceiro, porque os dois primeiros haviam sido preenchidos. Nádia sentava-se ao lado dele, desenhando. Ashton estava perto do fogão, café preto na mão, sem açúcar, sem leite. Mas hoje ele não ficou na porta olhando antes de ir embora. Ele ficou ao lado dela na cozinha, perto o suficiente para que seu ombro quase tocasse o de Hazel, quando ela se virou para pegar um prato. Hazel terminou de virar os ovos, colocou-os no prato e se virou para entregá-lo a ele. Seus dedos roçaram os dele na borda do prato. Apenas por um momento, a mão com manchas de tinta e a mão com a cicatriz. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela e aquele momento não precisava de mais nada. Nádia pulou do banco e correu, segurando seu desenho mais recente contra o peito, o pássaro, asas abertas, voando, e embaixo, com uma caligrafia redonda e irregular, que se inclinava menos do que um ano antes, a menina escrevera uma linha. O pássaro não sabia voar, mas aprendeu. Ashton olhou para o desenho. Ele olhou por um longo tempo. Então ele fez algo que ninguém naquela cozinha, nem Hazel, nem Félix, nem Nádia, acreditava que ele pudesse fazer. Ele sorriu. Não o sorriso controlado que usava em salas de reuniões, não o sorriso educado que usava quando a graça social era necessária. Um sorriso real, pequeno, ligeiramente desajeitado. Os cantos de sua boca se levantaram de forma desigual, porque os músculos de seu rosto não faziam aquele movimento há quase 4 anos e estavam se lembrando de como funcionar. Lentamente, autoconscientemente, como uma criança lá aprendendo a andar pela primeira vez. Mais real. Félix viu seu pai sorrir, e desta vez o canto da boca do menino também se levantou e não parou no meio do caminho. Existem histórias sobre impérios e poder. Existem histórias sobre dinheiro e vitória. E depois existem histórias sobre uma van enferrujada estacionada na garagem de um prédio de coberturas que ninguém usa, mas ninguém se desfaz. Sobre uma lata barata de biscoitos compartilhada em um estacionamento escuro, sobre um pássaro que não sabia voar, mas aprendeu a caminhar até o fim do mundo e um dia percebeu que suas asas sempre estiveram lá. Ele apenas nunca tentara abri-las. Ashton Val não era um bom homem. Hazel Sinclair não era uma heroína. Mas em algum lugar entre o 31º andar e a van na garagem, havia uma mesa de cozinha, um prato de ovos fritos, um desenho de um pássaro em voo e um 0 escrito no final de uma prova. 0, o lugar onde tudo começa. Às vezes, a pessoa mais forte não é aquela que está no ponto mais alto. É aquela disposta a sentar-se no fundo ao lado de alguém que está quebrando e dizer: eu também estou quebrando, mas podemos começar de novo do zero, da página em branco, do primeiro ovo frito que ninguém sabia cozinhar, porque o 0 não está errado. O 0 é limpo, e limpo significa que você tem permissão para começar. Se esta história tocou algo dentro de você, se você se viu em Ashton, em Hazel, em Félix ou em Nádia, então me diga, como ela te fez sentir? Em quem você pensou enquanto ouvia esta história? Você já carregou um fardo que pensou que ninguém poderia entender? Escreva nos comentários. Eu leio cada linha e quero te ouvir do lugar mais profundo do seu coração. Se você quer mais histórias como esta todos os dias, clique em curtir, clique em compartilhar, para que a pessoa que precisa ouvir possa encontrá-la. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder as próximas histórias. Desejo a todos vocês que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias de paz. Obrigado por ficar até o final. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.